Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite a todos. Mais um estudo do Evangelho. Boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Mais uma semana de estudos, graças a Deus. Estamos caminhando, né? Livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 87, Alimento Verbal. É uma frase de Tiago. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Encontrarás a frase brilhante repontando de toda parte. Empregam-na cientistas eméritos, articulando as interpretações que lhes vêm à cabeça, tomam-na filósofos variados para exaltação dos princípios que esposam, usam-na os sofistas de todas as procedências para expressarem as ideias que lhes são próprias. Apossam-se dela artistas diversos, colorindo as criações que lhes fluem da alma. Entretanto, é preciso recebê-la na pauta do discernimento justo. Há frases seguras e primorosas, ocultando imagens repelentes, assim como tecidos de ouro e pérolas escondendo um monturo. Examina o campo que te fornece alimento verbal. Seja na escrita de mãos hábeis ou na fala de pessoas distintas, assinala o que recolhes. A inspiração do alto nasce na fonte dos sentimentos puros. Busca a edificação da paz através do equilíbrio, da afabilidade para com todos. Manifesta-se no veículo da compreensão fraternal, exprimindo misericórdia e produz bons frutos onde esteja. Não te enganes com discursos preciosos, muitas vezes desprovidos de qualquer sinal construtivo. É possível não consigas identificar de pronto as intenções de quem fala. Entretanto, podes observar os resultados positivos da ação de cada conversador. Pelos frutos que pendem da árvore na vida de cada um, sabes perfeitamente a escolha que te convém. Então, mais uma vez aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome. Pedimos amparo para o nosso estudo da noite, que possamos fazer as reflexões necessárias, colocando-as no nosso dia a dia, não apenas com palavras, mas também com ações. Que Jesus e que os amigos espirituais do Francisco de Assis estejam nos intuindo, nos envolvendo neste momento, envolvendo a todos que assistirem futuramente, para que possamos cada vez mais sermos testemunhas do Teu amor, do Teu exemplo, e que estejamos sempre no Teu caminho. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, vamos lá, né? Mais um estudo do miudinho do Evangelho, à luz da doutrina espírita. A gente está estudando o Evangelho de Mateus, baseado no miudinho Beraba do Aloysio Elias. E hoje nós vamos dar início ao capítulo 16, uma nova passagem que é conhecida como o Sinal do Céu. E são só os 4 primeiros versículos do capítulo 16. E aí o Aloysio tem feito isso e a gente vai fazer também, que é ler toda a passagem, ou seja, os 4 versículos, para depois a gente pegar o primeiro e estudar mais, né, de forma miúda, que a gente fala. E ele começa assim, o capítulo 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Esse é o versículo 1. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. O 3. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? E o último versículo: Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. A gente percebe que vai ser uma coisa muito reflexiva, muito difícil, né? Esse primeiro já está dando sinais, a gente teve dificuldade de fazer, porque é uma coisa muito filosófica mesmo, que a gente tem. É algo que, como ele fala o tempo todo, que você tem que sair fora do tempo para poder entender, e a gente tem essa dificuldade. Porque a primeira coisa que outro dia eu estava assistindo uma palestra do Elahá, justamente sobre esse tema, né, são chegados os tempos, ou sinais dos tempos, em que ele fala que o relógio de Deus não tem ponteiro. E a gente tem
dificuldade, né, de sair dessa cronologia. E a gente, às vezes, por isso que muitas coisas do Evangelho, que são fora do tempo, a gente não consegue entender. Mas, então, o primeiro versículo, que é o que nós vamos estudar hoje, diz o seguinte: aproximando-se os fariseus e os saduceus, testando-o, pediram que lhes mostrasse um sinal do céu. É Mateus 16, versículo 1. Aí o Luiz explica que na semana passada, a gente terminou a passagem da multiplicação de pães e peixes, e ela dizia que Jesus tinha saído com os discípulos no barco e foram para o território de Magadã. Então, se a gente pensar cronologicamente, de forma cronológica, que é a nossa uma forma de pensar, nós falamos antes que a cidade de Magadã, ou Magdala, ou Dalmanuta, era onde vivia Madalena, e lá tinha uma vigia, uma torre de vigia. E a gente interpretou isso como sendo uma forma de você se elevar, né? Subir num monte, ter uma visão, um ponto de vista diferente para você enxergar as situações, e não a parte física. Mas o capítulo 16 não tem como a gente dizer que vai dar uma continuidade, não significa que agora, neste momento, no capítulo 16, eles estejam nesse território, porque era uma simbologia. E o Mateus, e os seus adensadores não têm essa preocupação de ser uma biografia, de ter uma continuidade, mas eles vão tendo, na realidade, temas. Então, o tema vai continuar, que é essa questão da elevação, de manter o pensamento elevado. Então, o sinal do céu vai significar alguma coisa, mas não do local. Eles não necessariamente, não tem como a gente saber se eles estão ou não nesse local. Na realidade, assim, eu entendi, né, Neusélia, que é uma coisa assim mais psíquica. Psiquicamente, eles se elevaram, né? E aí, neste momento, ele vai falar também do versículo que estão os fariseus e os saduceus. O que eram eles, né? Dentro no livro Evangelho, do Evangelho, Jesus, ele traz quem são, né? Na realidade, o judaísmo não era uma coisa assim, é, única, eram vários partidos, então tinha os saduceus, tem os fariseus, e a gente fica com essa ideia de que os fariseus eram mais radicais, mas o Luiz explica que não, que eles eram até os mais moderninhos. A gente fica com essa ideia que eles eram muito radicais por conta da dureza, porque eles trataram Jesus e de forma muito, muito assim radical, mas é porque eles tinham inveja. Assim como Paulo também tratou de forma muito radical o Estevão, mas é porque era uma inveja pelo que eles estavam, porque Jesus estava fazendo mais sucesso, estava mais. É normal, né? Só que, na realidade, eles falavam outras línguas, eles falavam grego, o O judeu judeu. ortodoxo mesmo, ele não aceitava. Por exemplo, Paulo falava várias línguas. Então, eles não aceitam, o ortodoxo mesmo, e hoje, até hoje em dia, ele fala que existem várias linhas, né, dentro do judaísmo, e que eles não aceitavam nada que fosse goim. Tudo deles era muito radical, muito, muito puro para eles. E, na realidade, os fariseus eram dos mais, vamos dizer assim. E aí ele fala até que a gente pode ser, nós até podemos ser, eu sou Pereira, né? Meu sobrenome de solteiro era Pereira, eu achei interessante ele falar que quando eles vieram para o Brasil, os judeus, então, por exemplo, como eles tinham que inventar nomes para poder disfarçar, né? Porque eles que vinham meio que foragidos. Então, por exemplo, uma pessoa que mora, um ferreiro virou ferreira, né? Que a sua família Eu tem um achei nome isso de tão ferreira, né? interessante, né? É, eu não Uma, sabia disso. eu achei interessante assim, um que morava lá e tinha no quintal, né, Tinha árvores de pera, né? pera, né? Então viraram os pereiras, muito interessante, né? Um cara que era lenhador virou machado. O da mata era alguém que vivia na religião, uma região de florestas. Então, existe dentro do judaísmo essa árvore genealógica que é muito ramificada. E os essênios, por exemplo, diziam que Jesus era um essênio, né? Eram judeus também, era uma vertente do judaísmo.
assim como os fariseus e saduceus. Então, ele está citando esses fariseus como sendo aqueles que estão tentando, ele está falando, testando, né? Que eles estavam sempre testando Jesus, né? Para poder saber tentando para ver se Jesus não caía e falava alguma coisa em desacordo com a lei da época, que era aquela questão de não lavar as mãos, ou de não respeitar o sábado. Eles ficavam procurando falhas, né? Né? E tudo isso que a gente já estudou, né? O- a questão do sábado, de lavar as mãos, muito ritualista, né? Mas existia o progresso aí também, né? E aí, tipo assim, essa palavra, sinal do céu que eles usam, era uma expressão que era comum deles. Aí até a Luísa explica, né? A gente tem uma espécie de dialeto nosso, uai, por exemplo, nós falamos uai. O que que é uai? Ninguém sabe o que que é uai até hoje, né? E lá no coisa deles fala o tal do totolelê, que vira e mexe. Então, algumas coisas que a gente fala né, pode parecer uma coisa mas Absurda, né? absurda, mas todo mundo sabe o que que é. Então, essa expressão, se me dá um sinal do céu, significa o quê? Que eles estão falando, bom, Jesus, já que você é tudo isso aí que você está falando, por que que você não me dá um sinal do céu? Não é? Então, uma expressão do cotidiano deles. Expressão hebraísta, né? Era E eles entendiam rápido. A gente que continua sem entender até hoje. Todo mundo, qual o sinal que a gente fica esperando, né? é, Que nós não, os espíritos, porque a gente já vai estudando, você vai tendo uma compreensão maior do que seja realmente o sinal do céu. Mas a grande maioria é esperando uma coisa assim, bem concreta, bem palpável, né? E a Aí gente nós estamos sabe que tendo não é agora, isso. né, esses dias, né, o mundo inteiro, essa semana até acho que é o Nizam Guanais fez um texto que ele fala que nós estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial. Mas não é entre os homens, é a natureza contra os homens. Você vê em quantos lugares do mundo e lugares estratégicos dentro de cada local estão acontecendo esses desastres climáticos que não são nada mais do que consequências Da imprevidência da do ação homem. humana, mas são sinais dos tempos e sinais do céu, né? Porque terremotos e catástrofes, e essa enchente no sul, tudo isso, embora seja que eles chamam de coisa anunciada, né? De desastre anunciado, porque a gente sabe o que está fazendo de errado, mas mesmo assim é a natureza se revoltando, porque tem um trem que tem que estar, tem alguma coisa, eu já falei o trem, tá vendo? Todo mundo entendeu o que que é trem. Mas é só mineiro que entende o que que é o treino. Então, são sinais que a gente vai recebendo e que tem que despertar, né? Mas é E isso. aí ele vai na referência cruzada, né? Lucas 21:11, que fala: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em todos os lugares. E haverá também coisas que inspiram medo e grandes sinais vindos do Certo. céu. E é justamente isso tudo que a gente está vivendo, né? Como você citou aí anteriormente, em todo lugar existe uma dor. Se a gente for analisar a situação, por exemplo, de Dubai, né, que tem tudo é previsível para eles, né, uma tecnologia assim de assustar, né, de tantas eles conseguiram transformar num deserto, né, em uma coisa extremamente bela e agradável e agora estão lá, né, sofrendo também. É como se Deus estivesse mostrando para a gente: olha, gente, vocês podem ir avançar, mas tem um outro lado que vocês precisam compreender, porque eu sou o grande transformador de tudo. E de tudo isso a gente tem que aprender a tirar lições, né? Porque Ontem, as pessoas que vão, por exemplo, a Dubai só vão ali no lugar, né? É igual quando você vai.
por exemplo, se você for no Rio de Janeiro, você vai lá no Copacabana Palace, você vai no Cristo, mas vai na periferia, vai em outros, né? Aquilo não é só aquilo. Mas só que se a pessoa entra num hotel, vai para outro, vem do hotel, vai para o outro, e vai só nos pontos turísticos, ela conhece só o quê? Só aquilo que eles querem mostrar. Mas tem, eu acho que é isso que Deus, através da natureza, está demonstrando. Ó, Dubai é lindo, é maravilhoso, não é? Mas e aí, aqui, aquela beiradinha ali, você foi lá para ver? Agora está mostrando. As pessoas estão tendo que ver de cima, né? É né? porque nós estamos te falando. O tema continua, porque isso é um olhar de quem está acima O ponto de vista é e que diferente, né? tem um ponto de vista de ver geral e não ver só aquilo que interessa, ou só aquilo que é bonitinho, aonde a sociedade quer só jogar as coisas ruins para debaixo do tapete. Mas isso vai criando um lixo que uma hora sobe, né? Não tem jeito. Ele vai vir à tona. E esse céu que ele fala, né, não é esse céu no sentido geográfico, espacial, não é o céu a partir da Terra, até porque o fora da Terra, né, do planeta, não tem céu, né, Não porque não tem. tem cima, embaixo, no alto, não tem nada, né? Então, é a gente entender que tem algo diferente do nosso ponto de vista ali, que está focado só num ângulo da questão. Então, esse sinal do céu é muito mais abrangente, é Deus despertando o nosso olhar para isso, né? Através de todas desses terremotos, das É, pestes, das situações que realmente inspiram medo para a gente, né? é que nem ele fala que a peste pode ser a Covid, pode ser a dengue, pode ser a depressão, pode ser a melancolia, pode ser o suicídio, né? Coisas que vão nos dar medo, que nos assustam, né? E os fariseus estão dizendo o quê? Já que você é um oráculo, né? Aquele que você é um sumo sacerdote, alguém que sabe tudo, por que que você não faz igual Moisés, que foi lá e trouxe os 10 mandamentos, né? Então Jesus vai responder, mas a gente não vai ver isso agora, não. Só mais para frente que a gente vai saber qual que é a resposta de Jesus a esse sinal dos tempos, que isso aqui acho que só vai piorar, né? Eu achei interessante quando esse versículo, né, essa citação de Lucas, falam das coisas que inspiram medo. E realmente tudo inspira medo a gente quando a gente desconhece. É, E o embasamento maior da doutrina é isso, quando ela fala, Espírito, amai-vos e instruí-vos, é no sentido de buscar esse conhecimento para algumas coisas que estão além da nossa visão. A nossa visão é realmente o processo de elevação que a gente tem que ter e começar a olhar a vida com outro olhar, com a elevação, para realmente a gente entender o que deve ser o nosso propósito de vida e não se desviar dele. Porque se a gente fica com esse olhar rasteiro, a gente não sai desse autocentramento que existe em nós e a gente só fica vendo a vida do ponto de vista assim, nosso mesmo, né? Então a minha dificuldade é grande e isso tudo que está acontecendo assim no mundo faz a gente abrir mesmo para falar assim, ó, existem outras coisas que eu preciso enxergar, existem outras situações que precisam fazer parte do meu propósito de vida enquanto espírito em evolução. E é bonito isso, né? o problema é que as pessoas se desviam, porque essa palestra do Allahá, ele fala isso, que ele fala assim, então, na Gênesis vai falar que haverá falsos cristos. E ele diferencia falsos cristos de falsos profetas. Porque o Cristo, nós conhecemos o Cristo verdadeiro. Nós sabemos. É ele que nós temos que seguir. E aí ele fala: é fácil você, por exemplo, saber qual que é o falso Cristo. Porque se ele está falando de ódio,
Ele não ele é falso. Se ele está falando de vingança, de armas, ele é falso. Porque o Cristo verdadeiro que nós conhecemos, tal. Agora, quem são os profetas? Porque o Cristo é aquele que dá a ideia. Ele é o que tem, é ele que tem a ideologia. Então, nós temos num tempo que ele fala de ideologias loucas, que são os falsos cristos. Que aí ele fala assim, tipo esses, aí ele fala assim, hoje eu poderia dizer, em vez de falsos profetas, falsos influencers digitais. Ele dá até esse exemplo, tipo assim. Então, quem que você está seguindo? São falsos cristos. E quem são? Né? É um falso cristo que tem uma ideologia maluca, de materialismo, de ódio, de vingança, de sexualidade, que é o orgulho, o egoísmo e essa questão da sexualidade. São as três vertentes. E os profetas são aqueles que divulgam. Olha como é que é perigoso isso. Que é um Cristo e vários profetas. Se você segue o Cristo verdadeiro, e você percebe que aqueles profetas são os profetas que estão disseminando e divulgando a ideia de um verdadeiro Cristo, é uma coisa. Mas se você pega um falso Cristo com profetas que estão disseminando as suas ideias, que são essas ideias materialistas, é onde o mundo está confuso. Mas aí ele usa aquela questão da Gênese, que vai falar que haverá falsos cristos, mas ainda não é o fim. Vai falando várias coisas. Ah, mas ainda não é o fim. Depois, deixa eu ver se eu acho aqui, eu separei. Quando que vai ser o fim? Aí depois vai ter aqueles que, não, são aqueles que desistiram. Ah, não, esse mundo não tem mais jeito. Porque eles estão, nesse momento de transição, ele fala que tem a transição individual, uma coisa que eu não sabia. Existe a transição individual, quando o espírito chegou num patamar que é para cima, que ele pode ir para outro planeta. É o caso de Bezerra de Menezes, e aí é opcional. Bezerra de Menezes não quis ir, mas a Alcione foi, embora ela possa vir ao planeta em visita, ajudar alguma coisa. Mas ela foi, tipo assim, a residência dela é em outro planeta. E Bezerra não. Aí essa é uma migração que eles chamam de individual. E existem as migrações coletivas, que é o que vai acontecer já na transição. E aí ele fala que durante a transição planetária, essas migrações individuais deixam de existir. Ninguém vai migrar agora para cima. Todos vão ficar aqui. Primeiro, porque vão ajudar os espíritos superiores. Primeiro, porque eles vão ajudar. E segundo, porque não tem por que ele para um outro se já vai melhorar. Mas aí existe essa questão, essa turbulência toda, por quê? Porque muitos vieram para cá para ter essa oportunidade, mas então fica muito claro que você vê dois grupos, um que está seguindo os falsos cristos, um que está seguindo o verdadeiro Cristo, então dá quase para você separar. Mas muitos aí falam assim, aí vai desistir, estão do meio do caminho. Quando que vai ser o mundo regenerado? Quando todo mundo que tiver aqui aceitar o Cristo verdadeiro, seguir os profetas, e aí todo mundo fizer a mesma escolha. Aí vai ser o mundo regenerado. Mas isso não tem data, é onde que ele fala que não tem uma data certa. E é interessante que ele cita um lugar aqui, que ele fala que Fora do tempo, né? Se fora for do nesse tempo. tempo, a gente vai estar vulnerável E aí é a essas engraçado que ele diz situações. assim, deixa eu acho aqui, ele diz assim, não, mas quando que vai ser esse tempo? Aí falaram que era 2012, depois falaram que era 2000 e não sei o quê, como é que chama? A geração nova, quer ver? Não, ele fala assim, em algum momento, não sei em que livro, que se alguém der tempo, é porque é mistificador. Que o espírito não dá um tempo. O espírito que segue o Cristo, aquele que vai falar a verdade, ele não vai dar um tempo, porque não tem o tempo. Essa que é a dificuldade da gente entender. Não é um tempo. E talvez não seja só o tempo de cada um, não seja o tempo de todos, mas o tempo de cada um. O reino dos céus não vem para todos ao mesmo tempo. Mas para o planeta, em algum momento, isso vai acontecer em que todos estejam.
mas não dentro desse tempo que a gente acredita, desse tempo cronológico. Os espíritos superiores, eles têm a questão da previsibilidade porque conhecem as nossas fragilidades, já passaram por tudo isso e têm dimensão. Então, assim, existe uma previsibilidade dentro da lei de causa e efeito. Mas para entender tudo isso, a gente tem que entender também a questão do livre-arbítrio. Eu vou ser livre para seguir agora ou daqui a alguns anos. E isso aí depende de cada um. E essa questão dos falsos profetas, uma coisa que me chama muita atenção, assim, que a gente tem que ficar muito atento, porque a gente sabe que a gente vive nessa lei de sintonia. Nós influenciamos e somos influenciados. E por que ainda a gente sintoniza com os falsos profetas? Porque o desejo de manter as nossas fragilidades ainda é grande em nós. Nós nos justificamos com os nossos erros e buscamos pessoas que valorizem isso na gente. Então, por exemplo, assim, é uma coisa meio maluca, mas eu tenho uma pessoa que pode me ajudar a descobrir o bem. E aí essa pessoa está ali disponível, me estendendo a mão. Mas aí o que eu tenho dificuldade em aceitar os posicionamentos que ela quer dividir comigo. E aí o que eu faço? Eu prefiro acreditar nos falsos profetas, que são aqueles que vão alimentar minha vaidade, meu orgulho, a minha dificuldade de sair de mim mesma, e aí eu justifico isso. E enquanto eu faço isso, eu vou me afastando Essas daquilo que nossas é realmente justificativas aqui, né? a essência do espírito. Mais, é o É. mais, né? É que Aí depois você fica assim, nossa, mas eu fui enganada. Por que você foi enganada? Essa questão financeira. Há pouco tempo eu estava vendo até uma reportagem, né? Um artigo sobre isso. Aí fala assim: o produto custa X, aí você quer comprar aquele produto. Mas aí vem alguém que fala assim: não, vamos dar um valor numérico, né? Custa R$ 100. Vem alguém e te oferece por 50. Tem alguma coisa de errado aí, não tem? tem. Se você jogar lá na internet hoje, Milagre não existe, né? as várias lojas, vai existir uma variação. Do 100, ele pode ir para 90, pode ir, né, Mas para para noventa e 50, oito, mas para 50, você pode saber que você está entrando numa free. Mas aí, como você é alguém que quer levar vantagem, está em você, o que você faz? Você vai e cai. E assim é em relação também às coisas morais, às nossas atitudes morais. Eu me identifico com aquilo que eu quero, naquilo que eu quero permanecer. Porque se alguém falar assim comigo, assim, Neuzélia, você é egoísta, aí eu vou me justificar. Não, não sou egoísta, não não sou é. de jeito nenhum. Então, aquele que vem e fala que eu não sou egoísta, é aquele eu vou afinizar com É ele, igual, porque eu quero manter o egoísmo. é igual você falar que você não é intolerante. Lógico que é. Todo mundo é. Toda hora que você vê alguém que está diferente do que você acha que deve ser certo, de que está fazendo uma coisa que você vê que está errado, você já está sendo intolerante, seja religiosamente, de qualquer maneira. Achei aqui, ó, Livro dos Médiuns, item 267, parágrafo 8, ó. Reconhecem-se os espíritos levianos pela facilidade com que preditam fatos. Os espíritos superiores nunca dão datas, indicam apenas quando algo tem que acontecer. E finaliza. Todo evento com data marcada tem indício de mistificação. Não existe essa determinação divina sem flexibilidade. O próprio Evangelho diz que quando houver a mudança, que é representada como a segunda vinda do Cristo, que virá como um ladrão, não será anunciado. Não tem data marcada, porque o relógio de Deus não tem ponteiro. Isso já é a coisa que ele falou. Entendeu? Então a gente fica achando que aí. A gente caiu nessas balelas, né? Lembra? Era 2012, depois 2019, agora é É. 2057. Tem não, gente. Felizmente, tem data certa para a coisa acontecer, não.
né? Mesmo porque isso tudo vai depender de cada um de nós, né? E acho que é o tempo de cada um mesmo. E a gente lógico que a gente vai nesse influxo, nós estamos sendo levados. Alguns vão seguir adiante, outros vão ser mais teimosos. É aquela questão da evolução, né? Em parábolas, né? Você vai crescendo, mas cada um dentro daquilo que acredita, daquilo que conhece e daquilo que aceita, principalmente, né? E agora, né, nós vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, a introdução, que é muito bonito, porque ele começa, o prefácio, desculpa, né? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. Então, é um convite, né, para todos nós. Então, os Espíritos do Senhor são o quê? As virtudes do céu. É interessante porque essas vozes, essas grandes vozes do céu, a gente aqui fica claro que não é nenhum palpiteiro, não é É, ninguém que vai dar palpite. São espíritos mesmo, virtudes, virtuosos, né? As virtudes do céu que vêm nos eles não mostrar têm exatamente, virtude, que eles abre são, nossos é olhos. interessante explicar, que São eles a não têm virtude. virtude, eles não têm caridade. Quer dizer, você é uma pessoa caridosa, você é gentil, você é generoso, você tem aquilo, mas você não é aquilo. É diferente, né? Então, eles são É. virtuosos, eles não têm virtudes, eles são a própria virtude, que é o que eu estou falando, que são, né? Que é os espíritos do céu, que são as virtudes dos céus. É isso que a gente tem dificuldade de identificar. Entender. Ou, não que é que tem de entender, eu acho que até entende, só não tem, vamos dizer assim, determinação de seguir. E aí vai criando essas justificativas que você falou para seguir os outros, que são mais fáceis de serem seguidos, que falam mais de coisas da terra, que faz mas aí aqui né, a pessoa fala assim, mas eu tenho direito, né? É igual quando você vai comer um chocolate, né? Ou quando você vai fazer uma compra que você não precisa, como é que você justifica? Ai, não, hoje eu preciso fazer isso, não é? Hoje eu mereço. Eu mereço comer um chocolate, porque eu passei por tanta coisa, hoje eu como um chocolate. Não é? É Não posso nem justificativo, falar que eu falei assim, eu mereço tomar uma Coca-Cola. não é? Então, quer dizer, são exemplos pequeninos das coisas que a gente prefere fazer e se justifica. Ainda fala assim, não, eu mereço isso, que é isso, gente, eu mereço tudo isso, eu estou merecendo, que eu passei por... E na realidade você não merece nada. E Tudo Ô, é Rê, graça divina. Tudo que nós temos é graça, é Deus deu sem a gente merecer, gente. me lembrei agora do pacto mais absurdo que a gente faz, é de pegar um vício nosso, tipo Coca-Cola, comer chocolate. E aí eu não vou nem me estender à parte moral, porque isso é tudo muito mais sério, né? Aí a gente comercializa com Deus. Eu sei que a Coca-Cola me faz mal, mas eu vou fazer promessa, eu vou ficar um mês sem tomar Coca-Cola e depois Toma, toma cinco de uma vez. eu vou lá e começo a tomar. Então, nosso olhar ainda a É. respeito do que seja virtude e o compromisso que a gente deve ter em relação à vida ainda é muito Eu pequeno. fico imaginando Deus, né, esses espíritos virtuosos, como é que eles ficam quando a gente faz essas promessas, né? Esse tipo de promessa que não dura, que tem tempo para começar, né? Tempo para começar e tempo para acabar, quando na realidade você não, eu não vou tomar mais Coca-Cola. É diferente de você, eu vou ficar um tempo sem tomar É, Coca-Cola, né? Aí valeu nada, né? eu não vou falar mal do outro, mas é para a vida toda, não É, é? Hoje vou me exercitar agora e amanhã estou fazendo tudo errado. E a gente faz assim. Mas tudo bem que a gente entende que nesse estágio evolutivo que nós estamos, a é. gente tem essas experiências mesmos, esses altos e baixos. A gente também não tem que se punir por causa disso, não. Mas uma coisa é você achar assim, não posso ficar alimentando culpa, porque a culpa não vai me levar a lugar nenhum. Mas a consciência que eu estou reincidindo
e situações que fizeram mal para mim e que poderão agravar o mal em mim, isso aí a gente tem que ter sempre. É, e o planeta está dizendo isso, né? De forma coletiva, né? É preciso saber ler, né, que ele fala. Aí ele ainda cita assim, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que tem um montão de espírita, né, que fica aí, é verdade, não é, é isso, aquilo. Então ele fala, qualquer um pode deixar de ser ou não a pátria do Evangelho. Não, ele, né, até mesmo o Brasil. Pode não ser, outros países também podem e não podem não ser. O que vai depender sempre de ser a pátria do Evangelho é a nossa leitura e a nossa visão em relação às coisas espirituais, né? Isso é bonito. Eu posso ser uma grande missionária, só querer. Você É. pode ser, qualquer um pode ser. Aquele que está lá num presídio que cometeu um delito, ele pode se transformar e ser a melhor pessoa. O tempo de Deus está aí, aguardando todo mundo para essa grande mudança e grande renovação. Basta que a gente queira E às e vezes, tenha esse olhar. a minha aula de evangelização essa semana foi assim, que havia um fariseu, Jesus conta uma história, que havia um fariseu que era assim, um exemplo de tudo, estudava, vivia orando, e que aí aconteceu uma peste numa cidade vizinha e ele tinha que, e os anjos, né, os anjos do céu precisavam de alguém que fosse ajudar, então ficaram tentando inspirá-lo para ele ir. E ele não foi, ele não vai. Quem que eles conseguem no final? Um ladrão. Um ladrão que tinha desejo de se regenerar. E aí ele foi, aí esse anjo sentiu nesse ladrão esse sentimento, percebeu nele e começou a intuir para que ele fosse. Aí ele vai, ele enterra defunto, ele enterra cadáveres cheios de peste, ajuda todo mundo, ou seja, naquele humilde servidor, uma pessoa que absolutamente não era esperado que ela fosse fazer, mas com o fariseu ele não consegue nada. E Jesus já usa o fariseu como exemplo, porque hoje, quem são os fariseus de hoje? Somos nós. Você é capaz de largar tudo, como alguns podem até estar fazendo? Acho que esse dia faleceu até um voluntário, né, lá do Sul. Ele foi lá para ajudar e sofreu um acidente e acabou falecendo. Então, esse é um cara que entendeu. Mas será que ele era religioso? Será que ele era um cara dito, sei lá, por que ele foi? Sabe lá Deus, né? Porque sentiu, né? Que se sentiu, se colocou no lugar do outro e foi realmente fazer aquilo que era necessário fazer para ajudar, né? E aí Vamos lá. agora ele vai, né, na Revista Espírita de abril de 1867. O título do capítulo é Do Espírito Profético, e o interessante, né, que a mensagem que Kardec estuda ali é de um católico jesuíta não espírita, é um texto do século XIX, e como Kardec não tinha preconceito e era uma pessoa aberta, ele estuda o texto desse jesuíta, né, Que foi católico, que ele escrito achou na muito Rússia, oportuno. né? Na Rússia. Então o texto começa assim, ó: oráculos terríveis anunciam que os tempos são chegados. Várias profecias contidas no Apocalipse se referiam a nossos tempos modernos. Olha que interessante. Então, já, né, desde quando foram anunciadas essas tragédias e calamidades, né, que existem por aí, né? Ele fala até do Guimarães Rosa, né? Lembrou, né? Que disse numa de suas obras, terríveis bons espíritos, né? O Aloysio ainda faz esse comentário, né? E eles são terríveis na medida que eles aprontam muito com a gente mesmo, né? É, com a nossa vida, né? Eles vêm, eles puxam nossa orelha, nosso tapete, ó, então, eles estão sempre sacudindo a gente, só que a gente não tem esse olhar e essa visão para entender essas E aí, sacudidas que eles.
E a gente operam ouve para tempos nós, né? modernos como sendo uma coisa boa, mas na realidade não é, né? O que que é o tempo moderno? Que não existia ainda aquele tempo pré ou pós-moderno, que hoje em dia, realmente, nós ainda estamos na modernidade, que é o que que é a modernidade que ele fala, né? Quais são os valores da modernidade? É uma racionalidade, uma mentalidade de vida que surge com a Renascença, com o Iluminismo e depois com a Reforma Protestante. E vai se consolidar com a Revolução Francesa e com a Revolução Inglesa e a independência americana, Reforma. né? Então, mas o que que era? Um materialismo travestido de espiritualidade naquela época, né? Na modernidade, o homem tira a capa de religioso e se mostra como que ele é, o quê? Pragmático, no sentido negativo, objetivo, racionalista, individualista, competitivo, que é o que nós somos até hoje. Esse que é o homem moderno, não é? E aí, quem seria esse hoje? Ele fala, é o doutor, né? Hoje nós cultuamos a ciência e os cientistas viraram sacerdotes. Então, o que que o Kardec está falando? Que Kardec vai dizer que o que é melhor é o quê? Uma ciência espiritualizada e uma espiritualidade científica. Esse que é o nosso caminho. Ele fala, quando um cientista dentro de um laboratório descobrir alguma coisa e se ajoelhar e rezar. Eu acho que essa, que a gente fala, né? Quando a espiritualidade e a ciência deixarem de competir uma com a outra e passarem a trabalhar juntas, que é algo que uma hora vai acontecer, né? Então, o que que é a pós-modernidade? É esse mundo regenerado. Até lá nós vamos ser só moderninhos, egoístas, É, se vo... competitivos, materialistas, ambiciosos, negligentes com a natureza. Isso que é ser moderno. Então, quando a gente lê o texto ali, ó, várias profecias contidas no Apocalipse se referiam aos nossos tempos modernos. E a gente acha o moderno uma coisinha boa, né? Mas não é não. O é, pós-moderno que ainda não veio, continua esse né? sentimento, né? É, Olha, o homem está sujeito ao tempo e, nada obstante por sua natureza, estranho ao tempo. O profeta gozava do privilégio de sair do tempo, não sendo mais as suas ideias distribuídas na duração. Tocam-se em virtude de simples analogia e se confundem, o que necessariamente espalha uma grande confusão em seus discursos. Então, entender essa questão, né, de estar fora. Que é isso? Se nosso olhar está aqui, agora eu só consigo olhar dentro daquilo que eu estou vendo, dentro desse fator cultural que existe hoje. É igual a gente falar assim, enquanto eu não atingir esse equilíbrio da forma, dentro da forma religiosa e científica, que eu tiver um olhar só focado num ângulo, com um ponto de vista arraigado ali, eu não vou ter o equilíbrio necessário para ter esse mundo de regeneração, que vai ser justamente esse olhar no todo, né? Entendendo que a gente não tem. Hoje, por exemplo, eu acho com muita clareza a gente vê assim, hoje o que é importante aqui agora? Mas é hoje, porque eu estou nesse tempo cronológico. Quantas coisas evoluíram, quantas coisas aconteceram, e a gente realmente nem se tem que dá ter, conta, né? Às não se vezes. dá conta disso. Então a gente tem que ter esse olhar, buscar esse equilíbrio, né? É, é muito sério a gente entender isso, sujeito ao tempo e estar estranho ao tempo. Quem vive o agora, o momento, não percebe ele passando. E não percebe as transformações, não percebe as consequências que podem vir e não percebe essa herança que a gente recebeu desse tempo, né? Isso é uma coisa mais difícil, ele ainda cita o exemplo do historiador, né? Porque para analisar as coisas, você tem que sair do tempo e deslocar do tempo para poder perceber o tempo. Aí você consegue perceber o passado, como ele vai desaguar no hoje, e como hoje absorve o passado e como hoje começa a preparar o futuro, né? É bem complexo da gente entender, né? Mas é É porque a bonito gente quando a vive gente muito em consegue termos de sair do olhar. expectativa e não de perspectiva. Entendeu? Eu acho que quando a gente tem uma perspectiva, a gente tem uma condição melhor.
né? A gente dentro de uma... eu vejo muito isso, por exemplo, eu fiquei pensando muito nessa situação. Por exemplo, quando você convive, nessa questão do Alzheimer, por exemplo, uma pessoa que está convivendo com a pessoa diariamente, ela não percebe a questão se desenvolvendo. Eu me lembro que muitos anos atrás, quando uma senhora que era cuidadora de idosos, ela cuidava de duas, era muito amiga da minha tia já estava com 80 e poucos, alguma coisa assim, e ela veio nos visitar, ela era de São Paulo e veio nos visitar aqui em Bicas, que a tia já estava morando aqui. E ela era cuidadora, ela cuidava de duas idosas, então ela tinha o olhar do cuidador. Aí ela, e a gente tratando a tia Gaspa, né, normalmente e tal, estava bem. Aí ela falou assim: olha, vocês não estão percebendo, porque vocês convivem com ela diariamente, mas ela já está dando sinais de uma demência senil ou de um Alzheimer. Ela não chegou até Alzheimer, não, mas dessa senilidade. Então, como é que Ela saiu daquele tempo ali, né? ela, entendeu? Ali ela não cheirou, o olhar dela era O outro. olhar. Só porque ela estava fora. Ela chegou num ambiente onde ela não estava e ali aquilo tudo ela. E aí aquilo me alertou naquela época, sabe? E a gente mudou um pouco de comportamento, de tratar com mais cuidado, não é? E até da minha mãe também, que ela trouxe assim, um, um conhecimento para nós que a gente não tinha, para quem estava lidando com a situação. Então, acho que é isso que o profeta faz, o verdadeiro profeta faz. Ele te traz uma noção da realidade quando você está vivendo fora dela. Ele te traz para. E aí, por Ele isso que ele te fala, né, que incomoda. acordar é descolar do tempo, desse tempo cronológico, que não é o relógio, não é o contexto, é além disso tudo. É muito filosófico para a gente entender sendo Aí besteira. ele continua, olha, mais do que nunca, senhores, devemos ocupar-nos dessas altas especulações, porque devemos estar preparados para um acontecimento, olha que lindo, imenso na ordem divina, para o qual marchamos em velocidade acelerada, que deve chocar todos os observadores. Essa de chocar todos os observadores, alguém que vai assistir nosso estudo vai achar, ó, elas estão, né? Como a gente assistindo o Heloísa, você fica, meu Deus, olha É. só Não, como é que eu tenho ele que me escreveu esse abrir. texto encarnado em 1800, ele morreu em 1821, antes de Kardec. Olha a visão A desse visão, homem, o que que ele desse estava espírito. enxergando, né? Ele estava lá, ele subiu, ele foi, é o que ele fala, né? É mais do que subir no monte, né? É voar mesmo. Aí ele fala, ele chama atenção, ó, não há mais religião na Terra. O gênero humano não pode ficar nesse estado. Isso é muito interessante, né? Porque é igual esse aspecto religioso, né? Aí ele fala assim, "Ah, gente, você vai permanecer na mesma religião? Você já viu que está tudo errado até hoje, então ó, aqui é o olhar que tem que mudar, né? Mudar, né? Aí ele continua, olha, se me perguntardes a seguir o que é o espírito profético, ao qual há pouco me referia, responderei que jamais houve no mundo grandes acontecimentos que não tiveram sido preditos de qualquer maneira. Então, quer dizer, esse espírito profético, ele já existe aí desde quando? Desde muito, né? É, E, e, o, tivemos. pro- e o profeta é justamente aquele que vê além daquilo que está acontecendo em determinado momento, em determinado lugar, né? E aí ele continua, olha, como os poetas que até nos nossos tempos de fraqueza e de decrepitude ainda apresentam alguns pálidos clarões do espírito profético, os homens espirituais, por vezes, experimentam movimentos de entusiasmo e de inspiração, que os transportam para o futuro e lhes permitem pressentir os acontecimentos que o tempo amadureceu ao longe. Então é isso, né? Ser transportado, você leva o seu pensamento para fora, né? Porque se você está preso ao passado, o que que é? Nostalgia. Se você está preso ao presente, o que que é? O pragmatismo, né? Você só vai viver de forma prática. Agora,
E se aquele que não se prende, que vive lá no futuro, o que que é? Ele cria um estado aqui de De ansiedade. ansiedade. Então, nada disso é legal. Não é você ficar com o pensamento fora, procurando olhar as coisas, De uma volta lá no forma mais versículo positiva, passado, né? né? De um ponto de vista, né? É o que ele Mais, fala, né? Que a natureza na natureza do tempo tem hostilidade, e fora do tempo a amistosidade. A natureza do tempo a inveja, e fora do tempo a generosidade. Quer dizer, os vícios são temporais e as virtudes são extemporâneas. E não é atemporal, porque aí seria a ausência do tempo, mas estamos falando de um tempo fora do tempo, que corre por fora. Que ele dá o exemplo, né? Que tem um rio, existe o rio físico e um rio magnético, um rio espiritual, que corre junto, mas que você não vê, né? Que não é visível aos nossos olhos, né? não se perdi aqui. Então, Aí, toda eu ciência. gostei quando ele pergunta assim também, que se ele perguntasse para o Chico, né? Chico, o que que é o mundo? Se ele falasse que o mundo é uma beleza, ele pertencia ao quê? Ao tempo. Hum. Não, se ele falasse esse mundo é uma porcaria, é um feijão perdido, ele também pertencia ao tempo. Mas olha que frase linda que ele diz, né? Eu aceito o mundo como ele é, eu só não deixo de ser quem eu Quem eu sou. sou? Bonito isso, né? Então, quer dizer, aceitar as coisas, né, acontecendo ali, mas a gente não pode deixar de ser quem nós somos, né? E aí ele continua, olha, e não digais que tudo está dito, que tudo está revelado e que não nos é permitido esperar nada de novo. Sem dúvida, nada nos falta para a salvação, mas ao lado dos acontecimentos divinos, falta-nos muito. Então, Isso é uma nem coisa, ele tudo, né? fala uma coisa muito grave, né? Que para quem quiser se salvar, bastavam os 10 mandamentos. Quer dizer, a cada momento, quer dizer, vieram os 10 mandamentos, eles eram suficientes. Se você seguir os 10 mandamentos religiosamente, é suficiente. Aí veio o Evangelho, veio o Espiritismo. Quer dizer, nós já estamos na terceira revelação e muitos mais virão, e muitos profetas têm vindo, é o que o texto está falando, desde sempre houve profetas, houve boas notícias do céu, né? Os sinais dos céus vêm de forma generosa e sempre tiveram. Só o que e vão continuar sendo revelados. Só que à medida que cada vez eles forem mais revelados, mais maior é a nossa responsabilidade. Porque uma coisa diferente, existe a sombra, que é o fato de você não conhecer, e existe as trevas. A sombra é quando você não sabe, mas a treva é quando você já sabe e continua praticando aquilo que você sabe que não deve, né? Então, a responsabilidade é maior. Porque quem teimar com pouca noção é uma coisa, mas teimar com tanta luz é uma responsabilidade maior. É o que ele está falando aqui. É. Ele fala, olha, lembrai-vos, Senhor, Conde, do cumprimento que me dirigistes sobre a minha erudição relativa ao número 3. Com efeito, esse número se mostra de todos os lados, no mundo físico, como no mundo moral e nas coisas divinas. Deus fala uma primeira vez aos homens no Monte Sinai, é isso que você falou, né? Os 10 mandamentos. E essa revelação foi concentrada por motivos que ignorantes, nos estreitos limites de um só povo, de um só país. Após 15 séculos, uma segunda revelação se dirigiu a todos os homens sem distinção, e é a que desfrutamos. E vereis se os iluminados estão errados ao encarar com mais ou menos próxima uma terceira explosão da onipotente bondade em favor do gênero humano. Ainda uma vez, não censurei as pessoas que disso se ocupam e que veem na revelação as mesmas razões para prever uma revelação da revelação. Isso é bonito, né, Rita? Uma revelação Em relação ao 3, da né?
São três em dias, relação o três tem significado, né? O Jonas, que ele vai se referir depois mais para frente, ficou 3 dias dentro do peixe grande, né? Jesus ficou dentro a de Jesus. 3 dias no túmulo, as estações do ano têm 3 meses. E são essas revelações. Tivemos Moisés, tivemos Jesus com o Evangelho, e hoje nós, assim, na doutrina espírita, temos a terceira revelação, quer dizer, que existe a informação toda, vamos Tá dizer, pronto. está pronta. E o que que falta, né? Falta o quê? Que ela esteja consolidada. As obras É subsidiárias, né? preciso, olha que ele continua, ó, daí é preciso que os pregadores desse dom novo possam citar as Escrituras santa a todos os povos. Os apóstolos não são tradutores, têm muitas outras ocupações, mas a sociedade bíblica, instrumento cego da providência, prepara suas diferentes versões que os verdadeiros enviados explicarão um dia, em virtude de uma missão legítima. Muito bonito, né? Aí dando continuidade que a gente é preciso que a gente faça o quê, né? Faça a nossa parte de sermos os divulgadores dessas verdades, É o né? que a doutrina vem fazendo, né? E é o que o miudinho faz, colocar uma lupa, colocar uma luz dentro desse ensinamento para a gente enxergar o que é que precisa ser feito. As coisas decodificadas, né? Que não são novidades, já estão lá desde a primeira revelação, só que é como se elas fossem sendo desdobradas, e à medida que elas vão sendo desdobradas, cada vez mais explicadas, a gente tem que não tem, a gente vai ficando sem justificativa, né? É. Quando você justifica, você já fala assim, não, mas peraí, essa justificativa aqui não tá boa, não, deu certo, não, né? Começa a Ele fala assim, consciência. olha, como os poetas, que até nos nossos tempos de fraqueza e de decrepitude ainda apresentam alguns pálidos clarões do espírito profético. Eu entendo essa questão assim, pálidos clarões, né? Por que que ainda está como pálidos clarões? Pela nossa dificuldade de ver, porque está pronto aí. Esse simbolismo do três, assim, se a gente entender isso, está tudo certo. Mas a gente está preso lá nem nos 10 mandamentos lá, que são assim, uma justiça, e os 10 mandamentos ele não deixa dúvida, não. É assim, os 3 primeiros é a nossa relação com Deus, né? E Os os outros, outros é de forma clara. Não, 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 não. Então, assim, não tem dúvida, não é assim. Se tivesse uma interpretação, quando você fala não matarás, você tem dúvida o que seja isso? porque Não tem. se você literalmente vê, hoje em dia, com esses desdobramentos, não matar, eu não mataria, mas será que eu não mato o tempo? Será que eu não mato alguma esperança do outro? Eu não roubo? Eu não vou roubar. Mas não é só roubar. Não é o roubar só no sentido de pegar algo que é do outro, material. Mas é um roubar que vai muito além disso. Então, todos esses desdobramentos psíquicos e emocionais que a gente vai fazer dessa leitura dos 10 mandamentos, vai fazer com que a gente tenha mais consciência, esse despertar da consciência que a gente precisa fazer. É isso, a religião morreu, mas o homem não pode ficar nesse estado, né? Não é simplesmente um retorno à religião que abandonemos, né? Morreu por quê? Porque não estava funcionando. Mas a gente também não pode viver sem essa religião. Então, precisamos reinventá-lo, ressignificar a religiosidade. A nova religião dele aí, ele não está falando do espiritismo, né? Porque ele era um jesuíta católico. É, Mas ele estava falando o quê? mas era um Afirmando que a visionário, né? nova religião é o quê? Extemporânea. Não é uma religião no tempo. Se for uma religião no tempo, vai ter todos os erros e defeitos do seu tempo. Então, é uma coisa que é extemporânea, vai além disso. É justamente esse sinal do céu, né?
Aí ele ainda fala, por que que o movimento espírita tem tantos problemas? Porque é uma religiosidade no seu tempo. Dentro do Quando seu a tempo. gente aprender que tem que ser fora do tempo, além do tempo, aí a gente realmente vai fazer E isso. falar em tempo, nós já estamos fora do tempo. Eu acho aqui. Não, já deu lá, né? Não, eu convido, gente, porque realmente assim, é muito. A nossa pequenez, né, Rita, é grande, mas eu convido a vocês a lerem esse artigo da Revista Espírita, Eu né, até de, imprimi vão aqui. repetir, é de qualquer mesmo, Eu vou colocar na descrição. Eu coloco. abril de 1877, porque é realmente muito interessante e é um estudo assim, muito aprofundado. E assistam lá o Aloísio também, o programa dele lá, porque ele tem uma visão histórica muito melhor do que a gente, vocês vão compreender mais. Mas fica aí o convite, né, para a gente sair um pouco desse tempo E ele cronológico. termina, né, com a música do Gilberto Gil, Expresso Gilberto Gil. 2222, que também é bem visionário, né? Que fala, né? Dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo para lá, para 2001, 2002 e tempo afora. E aí é bem legal a letra, porque fala muito disso, né? Ou seja, chegou a circular o Expresso 2222, já está indo. Tem uma data prevista? Não sei. 2222 é só um número que. Esse aqui dá até para somar, né? Acho que dá 8 né? Na gematria, dá para fazer alguma questão aí nesse sentido aqui também. Mas agora não dá mais tempo, não. Vamos embora. Termina aí. Vamos lá, eu vou encerrar com uma, chama-se Em Saudação, está no livro Instruções Psicofônicas, vai ser só o finalzinho, porque ficou grande, realmente. Irmãos, aproveitai o tempo que vos é concedido na terra, para a construção da verdadeira felicidade. A morte é renovação. Investindo a alma na posse do bem ou do mal, que cultivou em si mesma durante a existência. Vinde a esperança, vós que chorais na sombra da provação. Suportai a dor como bênção do céu e avançai para a luz sem desfalecer. Além da cinza que o túmulo espalha sobre os sonhos da carne, a alma que amou e elevou-se renasce plena de alegria na vida eterna, qual o esplendoroso sol fulgurando além da noite. Depois do curto estágio na terra, estarei conosco na triunfante imortalidade. Ajudai-vos uns aos outros, educai-vos aprendendo e servindo, e buscando a inspiração de Jesus para a nossa lida de cada dia, roguemos a Deus nos abençoe. Uma semana de muita paz aí para todos nós. Até semana que vem, se Deus quiser. Muita paz a todos. Tchau, tchau.